comum. Declarações feitas esta manhã na Conferência do Expresso. A esta hora, Durão Barroso é um dos convidados da Universidade de Lisboa para a cerimónia de abertura do ano académico, para onde seguimos agora em direto, mais precisamente Paula Maga, onde está o José Manuel Mestre, a ouvir já nesta altura o Presidente da Comissão Europeia, que vamos acompanhar. Em Portugal. Durão Barroso, que já lembrou aqui os tempos quentes de 74 e 75, emocionantes, que viveu aqui como estudante, que ouviu há pouco o Presidente da Associação Académica dizer que falta falar de esperança, mas é muito difícil falar de uma coisa que não existe. É neste contexto que Durão Barroso fala no centenário da Universidade de Lisboa. E esta histórica tradição universitária portuguesa inscreve-se assim no mesmo período da época medieval que viu nascer grandes centros intelectuais europeus, como as universidades de Bolonha, Salamanca, Oxford, Paris ou ainda Cracóvia, para citar apenas algumas dessas grandes universidades. Num contexto, obviamente, muito diferente do atual, a emergência destas comunidades universitárias, muitas vezes concretizada por um impulso coletivo de estudantes e professores, contribuiu para o lançamento de um sentimento europeu. Foi com efeito uma época de uma mobilidade inédita de estudantes e professores que permitiu unir, na sua diversidade, diferentes polos intelectuais. Unidade essa reforçada por uma língua franca, o latim. Podemos, portanto, dizer que a comunidade universitária era, então, fundamentalmente europeia e a peregrinatio académica constituía, assim, uma parte essencial da formação intelectual dos melhores espíritos europeus. Estudantes e professores atravessavam fronteiras e percorriam os caminhos da Europa à procura do enriquecimento do seu saber noutras universidades. Forjou-se desta forma uma Europa em movimento, ainda que à época reduzida, é verdade, a uma pequena minoria. Participando nesta migração estudantil e académica, numerosos portugueses foram completar a sua formação, por exemplo, em Teologia, em Paris ou Oxford, em Direito, em Bolonha. Vem-me à memória, entre muitos outros, os nomes de Luís António Verney, Luís da Cunha, Alexandre Gusmão, Jacob de Castro Sarmento ou António Nunes Ribeiro Sanches, entre tantos outros que integraram este magnífico fluxo de ideias e conhecimento. O sociólogo contemporâneo francês Edgar Morin referiu-se a propósito deste extraordinário fenómeno de intercâmbio e explosão intelectual a um mercado comum das ideias. E foi justamente esta tradição que o projeto europeu quis também retomar e aprofundar. É neste espírito de divulgação do conhecimento, de intercâmbios intelectuais, de partilha, de solidariedade e enriquecimento mútuo que se inscrevem os programas lançados pela Comissão Europeia, Erasmus e Tempos, ou ainda outros, como a Magna Carta Universitatum, a Declaração de Bolonha, também apoiados pela Comissão Europeia. São programas importantes e alguns deles já muito conhecidos e acarinhados pela generalidade dos estudantes europeus. Mas temos a obrigação de ir mais longe. A necessidade de continuar a promover a mobilidade e a dimensão europeia do ensino superior está no centro das recentes propostas da Comissão Europeia para a modernização dos sistemas de ensino superior na Europa. Os jovens europeus não podem enfrentar tantos obstáculos à sua mobilidade para efeitos de aprendizagem. É por isso que a Comissão Europeia se comprometeu a estabelecer um quadro de avaliação da mobilidade que nos permitirá medir os progressos realizados pela União Europeia no sentido da supressão dos referidos obstáculos. E esta mobilidade tem de aplicar-se a todos os graus de ensino académico. Por exemplo, os jovens estudantes que, após a conclusão da licenciatura, desejam preparar um mestrado num outro Estado-membro, deverão poder fazê-lo sem dificuldades, quaisquer que sejam os respectivos recursos financeiros. É por esta razão que a Comissão Europeia vai propor também um programa de mobilidade no âmbito do Erasmus, a nível de mestrado, que facilitará o acesso a um financiamento em condições acessíveis para esses estudantes. Queremos também contribuir para a mobilidade transnacional dos investigadores e é o que vamos fazer com o quadro europeu para a investigação científica. Até 2014, pretendemos completar o espaço europeu da investigação de forma a criar um verdadeiro mercado único de investigação e de inovação.
Teremos assim erigido a quinta liberdade do projeto de construção europeia, a liberdade de circulação do conhecimento. Mais uma vez, queria reforçar a importância desta mensagem. A ideia de que a Europa assenta com certeza num mercado comum, assenta com certeza na liberdade de circulação de mercadorias, de capitais e outras, mas é também um espaço de conhecimento e de cultura. Mas uma vez que a Universidade de Lisboa acolhe também hoje a 4ª Assembleia Geral da Universidade Euro-Mediterrânica, gostaria de sublinhar que este espírito de abertura aos intercâmbios intelectuais e culturais também se aplica às nossas relações com os países vizinhos, com quem queremos celebrar parcerias para a mobilidade, a fim de facilitar, nomeadamente, a circulação de estudantes e investigadores. É esse um dos elementos importantes da Parceria para a Democracia e a Prosperidade que apresentámos em março passado aos nossos vizinhos do sul do Mediterrâneo. O desenvolvimento dos recursos humanos e a promoção de intercâmbios constituem um dos pilares nos quais assenta a cooperação euro-mediterrânica. Quero aqui, por isso, saudar o papel fundamental da Universidade Euro-Mediterrânica para a criação de um espaço euro-mediterrânico do ensino superior, das ciências e da investigação. Minhas senhoras e meus senhores, a história da Universidade de Lisboa, tal como o papel dos jovens estudantes na luta contra as ditaduras, como tem vindo a acontecer recentemente em vários países árabes, lembram-nos o quanto a difusão do conhecimento é vital para a dignidade humana. Com certeza que hoje se fala muito na necessidade do conhecimento para o emprego, na necessidade do conhecimento para a competitividade. Mas convém lembrar que o conhecimento, a ciência, correspondem a uma necessidade ainda anterior à de qualquer modelo económico. Durão Barroso a defender uma Europa do conhecimento, uma Europa que esteja aberta ao mundo, ambiciosa, com excelência e que aposte na cultura. Aqui no centenário da Universidade de Lisboa, um discurso sobre a Europa para marcar este centenário. Daqui a pouco falará Jorge Sampaio, também presente. Fica aqui para já o essencial deste discurso do Presidente da Comissão Europeia. Obrigado, José Manuel Mestre. Fica de facto aqui o essencial. O corte nos subsídios de